Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar um salmo que... hoje, na verdade, nós vamos voltar a abordar os salmos, né? Felipe pediu para que voltasse a abordar os salmos por mais um tempo, então eu quero hoje abordar o Salmo 91 com os irmãos. É um salmo que, assim, de uma certa forma, ele vem com uma bagagem um pouco, né, foi transformado em amuleto, em uma série de coisas aí que os católicos, espíritas e tantos outros, inclusive cristãos, né, evangélicos, tem cristãos evangélicos que pensam assim, né, vou orar esse salmo aqui, calma aí que eu vou orar o Salmo 91 e vai resolver o negócio aqui, né? Tem gente que pensa que é só orar um salmo, e já está resolvido o problema. Mas apesar, né, de toda essa situação pejorativa do Salmo 91, que às vezes faz a gente que crê na palavra e vive pela palavra, se distanciar um pouco. Muitos cristãos se distanciam um pouco da beleza e da importância da estrutura desse salmo, porque não quer se vincular a esse tipo de circunstância pejorativa, negativa, né, que esse salmo acaba carregando por conta da multidão de pessoas que usa ele de forma inapropriada. Então, por exemplo, tem muitos, até que assim, não é propositalmente, né, mas meio que inconscientemente evita esse salmo, porque olha e já lembra de toda a carga negativa que as pessoas colocam sobre ele, quando é um salmo, ao meu ver, um dos mais importantes salmos que a gente pode ler e construir a nossa vida cristã sobre ele, porque ele é um manual de uma vida cristã bem-aventurada, de uma vida cristã bem construída, de uma vida cristã fundamentada em Deus. O Salmo 91, ele é esse manual. Você poderia pegar o Salmo 91 e construir sua vida cristã com base nele, e você seria mais do que bem-aventurado. Você seria realmente uma pessoa vitoriosa e feliz com base no que você construiria. Mas, infelizmente, a maioria dos cristãos esquece um pouco o Salmo 91. Quem lembra mais do Salmo 91 são aqueles que usam ele como amuleto, né? Como Salmo da sorte, como guardador da casa, né? Como reza. Mas nós cristãos fundamentamos muito pouco a nossa vida nesse salmo. E hoje eu queria abordar um pouco dele aqui na escola dominical, até porque eu procurando informações sobre ele lá nossa, tem hora que foge o nome das coisas da nossa memória, né? Mas no foco de desenvolvimento do Antigo Testamento, pra você ter uma ideia, é o único salmo que não é listado em nenhum nem lembrado lá ele é. Você procura nas listas que o autor faz, ele sequer lembra que o Salmo 91 existe. Não cita. E olha que é um livro bem detalhista, né? Então, assim, ele poderia pelo menos dizer, é um salmo isso, um salmo aquilo, mas nem isso. Ele divide por, né, seções os salmos ali, e o Salmo 91 não consta de maneira alguma lá. Mas aí eu fui procurar no Agostinho, lá o Agostinho tem, né, na Patrícia dele lá, alguns comentários sobre esse salmo, que eu não concordei muito. Aí fui pro Charles Spurgeon, que também tem uns comentários, não concordo 100%, mas achei bem interessante uns pontos que ele
traz sobre esse salmo. E por último eu fui por Hernandes Dias Lopes, que é um outro autor dos salmos que ele fala sobre os salmos, né? Mas aí eu assisti uma aula dele sobre salmos que aí tá um pouco mais coerente com o que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero abordar ele da forma que Deus tem colocado no meu coração, usando essas 3 linhas de pensamento. Amém? Então vamos ler. Primeiro, eu vou pedir para os irmãos lerem cada um versículo. Amém? A gente vai começar aqui pelo Casuíte. E eu vou acompanhando só. Amém? Pode começar? Pode começar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Todo-Poderoso descansará. Pode começar. Diz ao Senhor meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Porque Pode falar, para Débora. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás escudo noturno, nem certo que voe de dia. Nem peste diante da escuridão, nem uma cidade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Descansa na Patrícia, né? Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, é a tua habitação. nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Porque aos seus anjos dará ordem e proteção, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em mal na pedra. Pisarás o leão e asno, alçarás aos pés leãozinho e serpentes. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e eu mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amém? Senhor poderoso Deus, vem, Senhor, nesta manhã, Pai, nos proporcionar aprendizado, Senhor. Ó Deus, vem, Senhor, nos proporcionar, Pai, fundamentos, Pai, para que, ó Deus, possamos viver na Tua presença, Pai, de forma, Pai, contundente, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Ó Deus, dá-nos fé de verdade, Senhor, para vivermos o Evangelho como ele precisa ser vivido, Pai. Porque, ó Deus, assim, Senhor, agradaremos a Ti, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, Deus. Amém. Amados, eu quero começar no versículo 1. O versículo 1 ele é muito claro em dizer o seguinte: aquele que habita no esconderijo. No esconderijo. Qual é o esconderijo? No esconderijo do Altíssimo. Aí ele diz assim: a sombra do Onipotente. O Onipotente, quem é o Onipotente? É o mesmo Altíssimo. Descansará. Por exemplo, aquele que habita na casa do Felipe e da Gabi, da Stephanie, oh meu Deus do céu, estou misturando tudo. Quem que é a Gabi? É a irmã dele, é. Estou misturando o nome. Seria a minha casa. Vai ser na sua casa, né? Mas assim, quem que dorme no quarto deles lá? São os dois. Quem que habita e descansa na casa deles? São os dois. Então, por exemplo, se você habita, né, no Altíssimo, você descansa onde?
a sombra que o Altíssimo proporciona. A palavra diz que nós descansamos e nós descansamos sobre as asas do Altíssimo. É aquela situação da galinha, né? Quando Jesus mesmo traz essa analogia, porque ele diz que ele gostaria de nos proteger como a galinha protege os seus pintinhos, né? Então, é dentro dessa alegoria que a gente pode imaginar a situação. Mas se você habita, você é protegido. Qual é o maior problema nosso como cristão? É que nós não habitamos o Altíssimo. Nós vivemos a nossa vida cristã como nós vivemos a nossa vida de passeio, né? Então, eu estou na presença do Altíssimo, mas eu não habito. Nós temos uma prática de vida cristã prejudicada pela nossa vida, que é o que a gente chama de secular, né? Trabalho, cuidar de filhos, ser esposa, ser marido, né? Ser irmão, ser filho, ser neto, ser sobrinho, é tanta coisa que nós somos, que isso de certa forma prejudica, porque nem sempre nós conseguimos ser essas coisas sendo cristãos. Nem sempre nós entendemos que mesmo sendo essas coisas, nós precisamos, antes de ser essas coisas, nós precisamos ser cristãos. Nós precisamos ser cristãos que habitam na presença do Altíssimo. E tudo que rege todas essas outras coisas que nós somos, precisam ser regidas por aquilo que nós somos como princípio, que é cristãos. Então, por exemplo, se eu vou ser filho, eu preciso ser um filho segundo a orientação do Altíssimo. Eu preciso ser um filho que habita no Altíssimo. É do Altíssimo que parte tudo que eu sou. Se eu vou ser um esposo, eu preciso ser um esposo segundo um princípio que vem de Deus, que vem do alto, que vem do Altíssimo. Não dá para eu ser algo que eu acredito que seja bom, ainda que seja maravilhoso. Com todo respeito, tem homens aí fora que são ímpios, que bebem em bar e são melhores maridos do que muitos cristãos que eu conheço. São maridos fantásticos que dão de 1000-0 em diversos cristãos que eu conheço. Sabe por quê? Porque a maioria dos cristãos que eu conheço que são maridos não aprenderam a ser maridos com Deus. Querem fazer algo que está na própria cabeça deles. Você pega, por exemplo, uma série de cristãos que são extremamente machistas, que têm um pensamento completamente machista. Isso não é a Bíblia que ensina. Não é Deus quem ensina. Isso vem do mundo. Isso vem do mundo. Mas vem da mesma cultura que vem hoje todas as coisas que os cristãos criticam, veio todo esse machismo e todo esse sentimento de controle, de domínio. Dessas mesmas culturas vieram todos os males que estão implantados, do mais, vamos dizer assim, arcaico, até o mais elevado hoje, desenvolvido, né? Dos sentimentos e dos pensamentos que a gente pode ter. Mas de Deus essas coisas não vêm, desde o princípio. Você pega lá Abraão, lá no comecinho, Abraão, Deus fala assim, ouve a tua mulher e faz o que ela te disser. Deus nunca ensinou machismo para ninguém, mas existem homens dentro da igreja que pensam assim, eu que mando, eu que faço, eu que... Meus amados, a única coisa que um homem deveria ser é a referência espiritual dentro do seu lar. Se o homem não é a referência espiritual dentro do lar dele, ele já começou. Ele não precisa ser referência de salário, ele não precisa ter referência de ordem, de organização dentro de casa. Ele deveria ser a referência espiritual. A referência da palavra. Onde a mulher poderia chegar e dizer assim, estou com a dúvida nisso. E ele vem com a palavra de Deus e assim, 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 assado. Isso o homem deveria ter. E muitas vezes nem isso nós queremos, sabe por quê? Porque para isso nós precisamos habitar no Altíssimo. Você precisa entender que assim, você só vai descansar à sombra do Onipotente, você só vai ter essa firmeza, essa
esse vigor espiritual e essa graça de poder dizer assim: eu estou descansado à sombra do Onipotente, independente de circunstâncias que me envolvam nessa vida, quando você habitar o Altíssimo. E o Altíssimo habitar em você. Porque não é uma via de ida só. Ela tem um duplo. Se você habita o Altíssimo, ele habita você. Ele te enche com o Espírito dele. Então, assim, além disso, ele tem a cobertura que garante a sua paz. E a sua paz porque, Josias, não vai vir mais problema. Vai ser igual o Salmo está dizendo aqui, né? Não vai vir problema nenhum? Não. É que ele te dá poder para suportar todas essas coisas. Ele te dá um vigor espiritual que você passa por isso não olhando para o problema mais aqui pontual. Você passa por isso olhando para o alto. Olhando para o alto da tua soberana vocação. Você não foi chamado para ser derrotado nessa vida. Porque você já é vencedor em toda ela, inclusive na vindoura. Então eu não tenho mais um foco nessa vida. O meu foco está lá. Então por essa vida eu apenas... Aqui eu passo, aqui eu estou, mas lá eu sou. Entende a diferença? Mas nós estamos vivendo essa vida aqui como se ela fosse a mais importante. Como se ela fosse tudo para nós. Como se ela determinasse quem nós somos. Quando na verdade não foi para isso que nós nascemos. Não foi para isso que ele nos escolheu e nos separou. Mas esse salmo ele traz isso para a gente. Aquele que habita. Quem habita. E habitar é fazer daquele lugar a sua morada constante. E ele não vai ser só a sua morada constante. Ele é a sua morada, além de constante, ele vai ser a morada eterna. Você precisa entender que ali é a sua morada eterna. Onde você não vai mais sentir necessidade de mudar. Vai ficar mais precisando mudar e eu cansei daqui, né? Vou para ali para ver como que é. Como muitos, infelizmente, que não fazem dele a sua morada, acabam buscando. É interessante o Hernandes Dias Lopes, ele traz... O Hernandes Dias Lopes não. O Charles Spurgeon, ele traz uma analogia que... por conta de algumas pessoas, né? Esse salmo ele não tem um autor definido. Então, assim, o Charles Spurgeon diz que alguns historiadores eles costumam definir o autor do salmo pelo anterior. Por exemplo, como 90 foi Moisés, alguns definem que Moisés também escreveu 91, o que não é uma realidade. Mas aí ele faz uma analogia com base nisso, pensando em Josué e Caleb. Porque ele acredita que esse salmo talvez tenha sido escrito com base na vida de Josué e Caleb. E de certa forma, tem a ver. Né? Eu concordo que tem a ver, não acredito que... Não quero definir que Moisés escreveu, por quê? Porque para mim tanto faz quem escreveu. Não me importa isso. O importante que está escrito é a bênção para a minha vida. Mas uma coisa importante, a analogia que ele faz de Josué e Caleb é por conta de quê? Por conta da firmeza que eles mostram para a gente através de suas vidas em Deus. Caleb, por exemplo, ele chega no dia em que ele toma posse sobre o seu terreno lá, suas terras, e ele diz assim, olha, continuo tendo. Depois dos 40 anos, né? Ele diz assim que ele continua tendo o mesmo vigor de quando ele começou lá atrás. O vigor não mudou. Nada. Então assim, e quando ele diz vigor, eu quero que nós entendamos da seguinte forma. A fé, a determinação, a firmeza não titubeou nem por um segundinho. Do dia em que eles decidiram ir contra aqueles 10 espias e dizerem que aquela terra era boa e que eles seriam vitoriosos se eles seguissem com aquele plano,
até o dia que eles tomaram o seu espaço e assumiram o seu legado ali. Eles nunca titubearam até o fim das suas vidas. Então, pode realmente ser que Moisés olhando, né? Oh, que maravilha! 2 que... Poderia ser. Mas isso é indiferente. Eu só quero que a gente entenda o seguinte: precisamos ser cristãos assim. Não dá para sermos cristãos que estamos na presença de Deus quando tudo vai bem. Aí, ai, glória a Deus, aleluia. Oh, que bom, que maravilha. Ó, fui trabalhar hoje, meu patrão chegou lá e falou: vou te dar 10 mil de aumento no salário. Oh, aí é Deus. Mas quando eu vou trabalhar, o patrão fala assim: tá na rua. Aí é o diabo. Aí é o diabo. Aí eu entro em depressão, eu passo a ter crise disso, crise daquilo, crise mais daquilo. Meus amados, até há pouco tempo atrás, não existia, não é que não existia, mas não se ouvia falar de tantas crises quanto a gente ouve hoje. Eu, por exemplo, na minha infância, eu não tinha tempo para crise, porque eu tinha que lutar para não passar fome. Então, às vezes eu saía de manhã para comer meio-dia, depois saía depois da meio-dia para comer à noite. Não tinha tempo para essas coisas. Hoje os nossos filhos ficam doentes com crise, com isso, com aquilo. A minha filha, às vezes eu fico perguntando qual o motivo dela ter crise de ansiedade. Se não tem nada para ter ansiedade. Eu poderia ficar ansioso, eu não sei nem o que eu vou comer na hora do almoço, quando eu tinha novinho. Mas ela sabe o que vai comer, ela sabe o que vai vestir, ela sabe o que vai... Tem tudo. Mas fica com crise de ansiedade, aí você pergunta, qual é o motivo? Ah, não, só estou com crise de ansiedade. Aí você tem que levar no médico, você tem que cuidar, você tem que cuidar. Por quê? Porque a gente percebe que, infelizmente, as gerações que estão vindo, elas são muito mais frágeis do que nós fomos no nosso tempo. Então, a tendência é que esses problemas, infelizmente, cheguem com muito mais frequência nessa geração. Mas por quê? Porque são gerações que estão completamente dominadas pelo fútil e muito afastadas do fundamento onde se encontra descanso. Eu pego os meus filhos, eles não leem muito pouco, leem muito pouco a Bíblia. E não é porque eu não cobro, não é porque eu não pego no pé. Mas eu também não posso forçar. Aí, eu, com os meus 11 anos de idade, quando me converti, a primeira coisa que fiz foi começar a ler a Bíblia. Orar, vida de oração, vida de leitura bíblica. E desde então nunca parei. Mas os meus filhos, eu tenho dificuldade com eles por conta disso. Aí eles falam assim, por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Bíblia, oração. Começa e você vai ver que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas ouve? Não. Agora, pergunta quantos vídeos bestas, fúteis, é da hora que acorda, se bobear até a madrugada do dia, a mesma futilidade. Desculpem, meus amados, essa é a fragilidade da geração. Nós fomos atraídos e engodados e caímos no laço que é o que o texto diz aqui. Caímos no laço do passarinheiro. Não, nós não caímos, nós nos jogamos. Tem adulto que se joga no laço do passarinheiro. Eu quero ficar aqui preso para poder ficar no Instagram, no TikTok, pelo menos aqui eu posso fazer tudo isso. É uma liberalidade mundana e ao mesmo tempo diabólica. Porque assim, a gente pensa, Satanás ele vem e vem, né? Não, ele é tão sutil e tão inteligente nas formas de propor as nossas quedas atualmente, que a gente nem sabe que caiu. A gente só descobre que caiu quando chega lá no fim, Jesus fala, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Porque vai ter muitos que vão chegar lá todos orgulhosos. Eu fiz, eu aconteci, e eu... Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Sabe por quê? Vão descobrir, viver a vida completamente errada. Lá no fundo. Porque acharam que estavam fazendo a coisa certa. Se orgulhavam
de estar fazendo a coisa certa. Só que eles esqueceram o seguinte: o fato de se orgulhar já era um pecado. Eu não tenho motivo para me orgulhar do que eu faço. Eu só tenho motivo para me submeter ao que Cristo quer fazer através de mim. É só isso. Eu não preciso me alegrar, eu não preciso me orgulhar, eu só preciso cada dia mais estar disponível a me submeter e a estar tranquilo sobre o que estou fazendo sob a direção de Cristo. Enquanto eu estiver tranquilo quanto a isso, eu não tenho intenção de me alegrar e nem de me orgulhar. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. A gente já pulou aqui. Uma coisa que o capítulo 2, o versículo 2 diz, é uma consequência de todo aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Porque assim, nós reconhecemos o Altíssimo como quem Ele é. Então, a gente sempre vai louvar o Altíssimo. A gente sempre vai engrandecer o Altíssimo. É uma coisa que o pastor Celso dá como modelo de pregação. Ele diz assim: comece dizendo quem Deus é. E no versículo 2 ele já diz assim, dirá do Senhor. Ou seja, quem habita no esconderijo do Altíssimo, quem habita no Altíssimo, ele sempre vai dizer do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque é isso que Ele é quando você habita nele. Quando você habita no Altíssimo, Ele não é nada diferente do que o Salmo aqui está dizendo. Você só vai ter palavras assim para dizer. Porque na hora da adversidade, quem vai estar ao teu lado? É Ele. Na hora que se levantam contra você, quem vai ser o refúgio? É Ele. Em todo o tempo é Ele. Então, essas palavras vão ser as palavras mais comuns que vão sair da boca daqueles que habitam o Altíssimo. Eu já falei do laço do passarinheiro, mas tem uma coisa que o Hernandes Dias Lopes aborda aqui, que é da peste perniciosa. Ele fala que são essas doenças, no caso, pandemias, essas doenças que atingem um grande grupo de pessoas, seja endêmicas ou pandêmicas, mas elas atingem um grande número de pessoas. E assim, aqui no Brasil, durante a questão da pandemia da Covid-19, as pessoas pensam sempre assim, pelo lado do que, se você vai conversar com uma pessoa que perdeu alguém, ela vai jogar isso lá no máximo do negócio. Por quê? Porque ela vai dizer assim, eu perdi alguém. Eu não sei se alguém de vocês aqui teve alguma perda nesse processo. Né? Então, assim, eu entendo isso. Só que, assim, nós perdemos pessoas todos os dias para alguma doença. Isso é a coisa mais comum. Agora, o que acontece? Nós tivemos um processo nessa pandemia que faz toda uma diferença que talvez a maioria dos brasileiros desconheçam. Porque, assim, nós tivemos as redes de televisão todo dia colocando lá: morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, morra de medo, se estremeça de medo, se apavore de medo, porque se a Covid te pegar, você vai morrer, você já era. Como que fica o seu espírito em relação a isso? Temeroso, desesperado. Então, quer dizer o quê? Se eu pegar gripe com esse sentimento, eu morro. Se eu tiver uma dor de dente com alguém dizendo que se eu pegar dor de dente eu morro, é capaz de eu morrer com a dor de dente. Você está entendendo o princípio da coisa? Então, assim, muitas pessoas morreram mais por conta do estado de espírito que colocaram neles com essa produção doentia que fizeram pela televisão, do que pela própria enfermidade, porque eles não tinham uma base forte para enfrentar aquilo. Eles foram, ao invés de eles construírem nas pessoas uma base para lutar contra, eles destruíram a base das pessoas, inclusive de muitos cristãos. Inclusive de muitos cristãos. Muitos cristãos perderam a fé. Porque pensam assim, eu não vou pegar. Alguns eram arrogantes de dizer,
O meu Senhor me guarda disso. Eu peguei 3 vezes. Mas eu tinha consciência. Se Deus me recolher, glória a Deus. Vou chegar lá mais cedo. Aleluia. E a minha esposa às vezes ficava brava comigo e falava, Fê, com todo respeito, eu sei que Deus vai cuidar de você e das crianças, então, que Deus não faz nada errado. Deus sabe o que Ele faz. Então fique em paz, Ele não vai deixar você nem as crianças desamparadas. Então, se Ele me levar, é porque precisa me levar e eu sei que Ele tem um propósito para isso, então glórias a Deus. Outra, se eu sarar, tá tudo ótimo. Mas a primeira vez eu fiquei com uma gripe forte e as outras 2 vezes foi tão leve que eu mal senti. Mas assim, graças a Deus, essa foi a vontade de Deus. Eu peguei. Mas eu nunca disse, eu não vou pegar esse negócio porque eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Né? Desculpa, não cabe para nós cristãos arrogância. Tem muito cristão que abre a boca com arrogância. E não cabe para nós. Cabe para nós humildade. Cabe para nós saber que, assim, do mesmo jeito que a chuva cai para todos, o sol nasce para todos, a pandemia veio para todos, mas se há, como o Emerson falou hoje, se há uma esperança para nós, ela está em Cristo Jesus, que faz diferença entre o que serve e o que não serve. Mas muitos cristãos foram embora e muitos que não eram cristãos também aí foram embora. Mas uma coisa eu fiquei abismado, sabe? Porque eu comecei a ler sobre as outras doenças. E durante o ano de 2018, por exemplo, a pandemia começou em 2019. Então tudo que eu tinha de informação para estudar era o ano de 2018, que já estava concluído. Você sabia que só em 2018 morreu-se no Brasil 418 mil pessoas por erro médico? Sabe quantas pessoas morreram de Covid durante o primeiro ano, que foi o mais grave? 300 e pouquinhos mil. Em 2018 morreu-se 418 mil só de erro médico. Então, eu fiquei pensando, 300 e poucos mil para 418 mil de erro médico, será que a crise era tão terrível? Porque assim, ninguém nunca pegou e ficou na televisão, cuidado quando você for ao médico. Morre-se 418 mil, morreu mais um hoje, morreu outra hoje, morreu outra hoje. Se fizerem isso, ninguém mais vai ao médico mesmo. Agora pensa comigo, fizeram isso, eu conheci uma menina no culto do lar, que o Emerson participa lá, que a mãe dela caiu no banheiro. E a mãe dela está hoje aleijada, porque caiu no banheiro e a família não quis levá-la ao médico na época da Covid-19, por medo dela pegar e morrer. E ela ficou aleijada. Olha o pavor que criaram na cabeça das pessoas. Quando o Salmo 91, ele vem dizendo para nós o quê? Que se você habita o esconderijo do Altíssimo, você não precisa temer esse tipo de mal. Você pode ir lá. E eu não estou falando de pessoas que não são crentes. Eu estou falando de pessoas cristãs, crentes, que participam de uma igreja evangélica. E não é só essa pessoa. Muita gente teve essa atitude. Quanta gente não falou assim, eu não vou levar você no médico porque pode piorar, vai que você pegue Covid-19. Muita gente teve essa atitude no Brasil. Por quê? Porque a televisão apavorou as pessoas. Então, assim, ela perdeu o discernimento do que era importante e do que não era importante. Esse salmo, ele vem dizer para nós, não importa a circunstância. Se o caminho que a gente imagina, nós muitas vezes temos medo de morrer. Mas calma aí. Como que eu posso ter medo de morrer se eu tenho uma vida eterna? Você entende? Por que eu preciso ter medo de morrer se a minha vida já é eterna? Se tudo que eu faço é findar a vida aqui, mas ela é eterna. Então, esse medo, meus amados, eu perdi há algum tempo lendo a Bíblia.
Eu perdi algum tempo. Aí alguns vão dizer, mas você não tem aquele medo de sua esposa, seus filhos? Não, eu perdi também. Porque eu aprendi a confiar em Deus. Então, eu tenho certeza de que o dia que ele decidir me levar, é porque ele tem um plano de cuidado com os meus filhos e com minha esposa. Tenho certeza disso. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso. Se ele quiser, eu estou pronto já. Como disse Paulo, né? Viver é Cristo e morrer é um ganho. Então eu quero viver Cristo. E se a hora que ele quiser me levar, com certeza vai ser um grande ganho, porque eu vou estar nos braços dele. Então, glórias a Deus por isso. Então eu perdi esse medo, né? E essa preocupação, mas não é nem medo, eu digo mais a preocupação, porque a gente acha que é mais a preocupação. O que vai ser dos meus filhos se eu morrer? O que vai ser disso? O que vai ser daquilo? Quem vai... Fique em paz. É o que eu falo para minha esposa. A única coisa que eu posso dizer para você é que quando eu chegar lá, eu não vou lembrar de nada disso, eu não vou me preocupar com nada disso. Então, assim, Deus vai cuidar de tudo e fica na tua responsabilidade, viu? Tenha fé. Tenha fé que Deus vai cuidar de todas as coisas. Mas eu acredito que Ele vai me dar muitos anos de vida ainda, então eu estou sossegado nisso. Mas então, meus amados, não importa se é pandemia, se é endemia, não importa que nível de dificuldade você vai enfrentar. Não importa qual é Se mantenha firme. Não escute o mundo, não escute as pessoas, escute Deus. Deus está dizendo para você, se você habitar em mim, descanse. Descanse. Descanse porque eu garanto o resto. Mas eu garanto o quê? Que você vai viver para sempre? Nessa vida não, mas eternamente sim. Na glória comigo sim. Então, nessa vida você vai passar pelos mesmos problemas que todo mundo. Mas vai chegar o dia que você vai viver comigo e não vai haver mais choro, não vai haver morte, não vai haver mais dor, não vai haver nada disso. Sabe por quê? Não vai haver nem preocupação com o filho, nem preocupação com o marido, porque você não vai ter esses problemas. Lá vai ser você e eu e você. Que maravilha. Né? Glórias a Deus por isso. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Sabe? Tem aquelas pessoas, eu costumo dizer que durante a minha adolescência, eu era uma pessoa muito... forçava um pouco a barra, né? Então, assim, eu nunca tive medo de passar no meio de... às vezes eu estava na minha vida é uma vida um pouco perigosa, e antigamente era pior do que hoje, e lá tinha assim, os bandidos faziam a roda assim, armados, e eu era tão assim abusado, que eu passava no meio deles. Teve uma vez que eu tô indo buscar, na época eu namorava uma menina, e eu tô indo buscar ela na escola, né, que era perto da minha casa, e eu assim, virei a esquina, a hora que eu virei a esquina, um monte de policial, carros de polícia, assim, os caras já, acho que estavam esperando alguém, a hora que eu virei a esquina, eles apontaram as armas assim pra mim, assim, e eu passei, tranquilo, em paz, sossegado, fingi que nem era comigo. Então eu era um tanto absurdamente tranquilo quanto a essas coisas. Tanto que assim, roubaram o meu primeiro carro, eu comprei um Fusca. Primeira vez que compraram um Fusca. Mas eu era muito consciente, eu agia de uma forma muito consciente. Eu comprei um Fusca e eu disse para Deus assim, Senhor, estou comprando para levar o pessoal para a igreja. Eu não sei nem dirigir, mas eu faço um pacto aqui com o Senhor, ninguém vai dirigir esse carro sem carta. Ninguém. Eu deixei o pastor Adriano dirigir 2 vezes. Na segunda, levaram o carro. Aí eu cheguei, hoje nós vamos na polícia, roubar o carro. Falei, eu na polícia? Não, fique em paz. Deus que mandou alguém buscar esse carro aqui, Tinha uma fita da Cassiane aí para ele ouvir, que Deus abençoe que ele se converta ainda. Mas eu não vou nem na polícia, porque esse carro nunca mais vai aparecer. Pode ficar tranquilo, nunca mais vai aparecer. Eu só estou
pagando a dívida do meu pecado. Só isso. Eu disse que não deixaria e deixei. E Deus veio fazer o que tinha que ser feito porque eu transgredi. Só por isso. Então eu nunca fui na polícia, nunca apareceu o carro, nunca me deu uma dor de cabeça. O carro acho que foi desmontado, desfacelado Mas eu tinha minha consciência nas coisas que eu tratava com Deus. Então, um dia que eu passei pela polícia, eu estou sossegado, eu não sou bandido. Passei. É outra pessoa, não sou eu, então. Eu passei. Aí o policial, eu passei normal. Eu passava no meio dos bandidos. Dá licença? Os caras em reunião, assim, no meio da rua, eu passava. E não tinha medo. Aí eu acho um pouco de imprudência minha. Eu era muito jovem nessa época. Né? Então, não seja assim, tá bom? Não precisa ter essa confiança absurda. Tenha confiança, mas tenha prudência. Não seja como eu, imprudente. Tenha a confiança, mas seja prudente. Eu estou falando para você, sabe o que é? É que se você estiver numa situação quando você não tem para onde fugir, não entre em pânico. Lembra que você habita o esconderijo do Altíssimo. E você pode descansar à sombra dele. Então, você pode ficar calmo, achar a melhor solução e crer que ele vai te guardar daquele mal. Só isso. Porque eu sempre digo para as pessoas, com calma você acha a solução mais fácil. A diferença entre um homem dirigindo e uma mulher muitas vezes dirigindo, sabe qual é? Não é que ela dirige melhor ou pior que o homem. É que às vezes a mulher se desespera na hora da dificuldade ali. Eu falo, a minha mulher mesmo, se ela vê uma dificuldade na frente, ela larga o volante. Ai, meu Deus! E larga o volante. Um homem calmo, ele faz o quê? Quando o homem é calmo também. Porque se for o meu irmão Marcos, por exemplo, ele não vai nem largar o volante. Ele já vai largar o volante, vai pular para fora do carro. Então assim, meu irmão é um barato. Ele é doido. Então assim, eu falo sempre para minha esposa, se você vê uma situação difícil, o carro derrapou, pensa numa solução, pensa o que vai gerar menos transtorno e age para que cause o mínimo de transtorno. Então assim, tem uma pessoa ali, tem um poste, jogue no poste, não jogue na pessoa, mas faz o carro parar de um jeito. Então pense. Seja claro no pensamento na hora da adversidade também. Eu sempre falo isso para minha esposa. Eu acho que é difícil para ela, que ela tem essa personalidade que ela se apavora. Mas eu tento orientá-la para que ela tenha tranquilidade. Que eu tento fazer isso. Às vezes, meu carro, uma vez rodando na pista, do mesmo jeito que ele rodou, eu terminei de rodar. Eu só controlei, segurei, mas fiquei calmo. Não tremi, não entrei em pavor. Estava eu e meu irmão. Mas do mesmo jeito que ele parou de rodar, eu continuei. Como? Agora com um pouquinho mais de cuidado. Opa, nesse pedaço aqui o carro roda. Então eu vou tomar mais cuidado, vou andar mais devagar. Né? Então assim, a gente tem que pensar. Teve um dia que o carro derrapou, eu estava com a minha filha. Irresponsavelmente carregando um peso enorme na traseira do carro e com a minha filha dormindo atrás. Aí o carro derrapou, mas assim, não foi uma culpa minha, é por conta do peso. O carro derrapou e foi lá assim no guarda-reio, assim, aí encostou. Mas na hora que o carro encostou, eu deixei o carro encostar no guarda-reio, mas sabe o que eu fiz? A única preocupação foi assim, o carro vai encostar lá, eu peguei a minha filha para cá e fiquei com ela no colo. Por quê? Porque se o peso viesse para frente, a primeira pessoa a ser atingida seria ela. Então, eu pensei, entende? Eu pensei para proteger o que era mais importante para mim. Às vezes a gente não faz isso. A gente já pensa no pior e não minimiza os danos. Eu minimizei os danos aquele dia e continuei andando depois. Então, fé. Muitas vezes a gente precisa ter fé nesse sentido, de minimizar os danos na nossa vida. A fé, ela não vai te tirar. O fato de você habitar a presença do Altíssimo não vai impedir de você viver adversidades, porque o próprio Cristo diz,
no mundo tereis aflições. Mas ela te dá a clareza de você lidar com os problemas de maneira a minimizar os danos que você vai sofrer por aquilo. E a gente precisa começar a aprender a viver uma vida espiritual minimizando os danos que a gente vai sofrer. Não terás terror, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Você vê que coisa interessante? Tem peste que anda na escuridão, porque se está falando é porque existe. As obras do inferno, elas acontecem à noite, quando ninguém vê. Se você subir no telhado, se você tiver uma laje aí, ou uma sacada na sua casa, olhe de lá de cima. Não parece que está tudo em paz? E quando você olha ao meio-dia, não parece que está tudo terrível? Mas qual é o índice de crimes à noite e ao meio-dia? É muito maior à noite. Porque à noite você esconde melhor os crimes. Mas não quer dizer que não exista ao meio-dia. Na hora mais pesada do dia, os crimes acontecem também. Com uma proporção menor, acontece. Mas por que, Josias, que você pode ser assaltado? Posso. Mas olha, eu já entrei em um ônibus, teve um dia que eu entrei no ônibus com o meu salário inteiro. Naquela época você recebia um envelope, né? E eu recebi um envelope, tá feliz. Aí a hora que eu peguei o ônibus em São Mateus, ali no Largo de São Mateus, entrou o bandido com a armona. Passa tudo, todo mundo. Quando chegou em mim, ele não me viu. Passou e desceu. Aí eu vou dizer o quê? Fui eu? Fui inteligente? Não, foi Deus. Foi Deus que me guardou. Em compensação, teve um outro dia que eu tô lá, 8 mil reais no bolso. Tinha acabado de sacar 2 mil no banco, no caixa eletrônico. Acho que a pessoa viu eu sacando o dinheiro no caixa eletrônico. E ele sabia, só que ele viu não. Ele não viu eu sacando o dinheiro no caixa eletrônico. Alguém lá do banco avisou ele que eu saquei 6 mil reais na boca do caixa. Alguém avisou ele que eu saquei 6 mil reais na boca do caixa. E eu saquei mais 2 mil ali no caixa eletrônico. Logo depois. E coloquei na mesma pastinha, só que eu coloquei separado. Um pacotinho de 2 mil e um pacotinho de 6 mil. Aí eu tô numa vidraçaria, eu mexia com obra naquela época, o cara com uma pontada na minha cabeça assim. E falando comigo e eu conversando com o cara da vidraçaria, tranquilamente. Aí o cara da vidraçaria fez assim. Eu olhei assim, a harmona assim na minha cabeça. Passa o dinheiro que você acabou de sacar lá no banco. Eu abri a pasta, peguei o pacotinho de 6 mil e dei para ele. Aí ele foi embora. Eu fiquei com 2 mil. Se eu me desespero e dou a pastinha toda para ele, eu tinha tido um prejuízo de 8. Mas assim, não me desesperei, não fiquei apavorado. Mas e o dinheiro? A gente trabalha e ganha depois. É tranquilo. A vida não se resume a um acontecimento. A vida se resume a toda uma história construída. Nessa vida, não. Com Deus. O Deus que te deu vigor para trabalhar é o Deus que te deu condições de ganhar aquele dinheiro e vai te dar condições de ganhar muito mais. Agora ele te deu um expertise, né? E paz no coração. Para quê? Para você não perder tudo no desespero. Eu perdi 6. Mas foi mais do que os 2. Mas eu podia ter não pensado. Na hora que ele falou, me dá o dinheiro que você sacou lá no banco, eu pensei comigo, ele deve estar falando dos 6 mil, então eu só vou dar os 6 mil. E foi dito e feito, eu acertei. Eu pensei, fiz e estava certo no que fiz. Resolveu o problema. E olha que a Liliane e a Bia estavam comigo no dia. A esposa do pastor Adriano e a filha dele. Nossa, elas ficaram apavoradas. Eu falei para elas, fiquem calmas. Isso é normal. Infelizmente, no Brasil isso é normal. 1.000 cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita. E só para lembrar, isso era praticamente meio-dia, viu? Então, não quer dizer que você não vai ser assaltado, a seta não te atinge. A seta do desespero, da falta de paz, da desesperança. Isso não te atinge mesmo, viu? Quando você habita no Altíssimo.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Quando fala de cair, meus amados, não está falando dos inimigos. Não está falando dos seus inimigos. Tem um rapaz que eu olhei também alguns comentários dele, que ele já leva isso para a guerra. Não é questão de guerra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido, é porque sim, às vezes tem 10.000 que não crê e que não vive na presença de Deus, que não habita na presença do Altíssimo. Então, assim, se você não habita na presença do Altíssimo, infelizmente, isso é a grande maioria das pessoas, não é a grande maioria que habita na presença do Altíssimo. A grande maioria não habita a presença do Altíssimo. Então, cai. Mas se você habita a presença do Altíssimo, você pode ter certeza, você vai passar ileso por tudo isso. Porque não são as perdas materiais que vão fazer com que você desista. Não são as perdas, ainda que você perca a sua saúde, não vai fazer diferença para você. Você vai estar firmado no Altíssimo. Então, como diz, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu coração está em Deus, meu amado, você não está preocupado se você perdeu uma perna, se você perdeu um braço, se você deixou de falar, se você deixou de enxergar. Não é isso que vai impedir você de se manter de pé na presença de Deus. É que, infelizmente, nós valorizamos muito mais essas questões do que a nossa vida com Deus, do que a nossa vida vindoura. Mas é lá que nós seremos perfeitos. Aqui nós seremos sempre imperfeitos. Amém? Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Muitos de nós, tem aquele versículo também nos Salmos assim, eu acho que provérbio, que diz: não tenha inveja do homem violento. Por quê? Porque nós temos, de certa forma, um pouco de inveja do homem violento. Mas como que nós temos inveja do homem violento, Josias? Quando você olha para uma pessoa que conquista riquezas e você não conquista, fala assim, por que ele conquista e eu não? Você sabe quantas violências aquele homem praticou para conquistar? Porque para se conquistar hoje no Brasil muitas riquezas, como a gente vê todos os dias aí, a pessoa precisa ser violenta. Ela precisa violentar pessoas. Não tem como você conquistar tantas riquezas quanto a gente vê alguns conquistando todo dia, sem passar por cima de pessoas, sem abusar de pessoas, sem praticar injustiça. Então, não pense que é a violência de matar, de bater, de agredir pessoas, não. A violência muitas vezes é psicológica, é abuso para questões para... Tem gente aí, inclusive muitos cristãos que estão crescendo aí financeiramente, mas assim, na hora de pagar um salário para a pessoa, ele não se preocupa se aquele salário é justo, se aquele salário está atendendo a necessidade daquela pessoa, se o ganho que ele tem proporciona para ele pagar um melhor salário. Às vezes ele só pensa em aumentar o ganho. Então, desculpe, isso é um tipo de violência que a gente comete também, e o cristão deveria pensar melhor sobre tudo isso. Né? Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem de todos os teus caminhos. Sabe? Quando eu olho isso, eu só penso na proteção para essa vida. Eu não penso que assim, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga vai chegar à tua tenda. Qual é a praga que chega? Sabe? A praga que chegou para o povo de Israel na maioria das vezes foi para dizimar o povo. E quando dizimava o povo, não dizimava o povo só matando, dizimava o povo como um ato de perdição. Ou seja, era aquele povo que tinha se afastado de Deus, que tinha se afastado da salvação. A praga mais poderosa que pode existir sobre a nossa vida é a que nos afasta da presença de Deus, é a que nos afasta da nossa habitação, é a que nos impede de viver uma vida de salvação. Não pense que, porque eu peguei dengue,
Ah, eu fui atingido pela praga do mundo. Não, meus amados. É só uma enfermidade passageira. A praga, ela vem para te dizimar. Então, quando o texto fala dessas coisas aqui, não fique naquela arrogância de alguns cristãos, que é o que eu falei anteriormente. Às vezes o cristão ele é tão arrogante que ele sai contando vantagem para as pessoas, achando que ele é poderoso, que ele é diferenciado. E a nossa grande diferença não é ser arrogante, como eu disse, é sermos humildes de sabermos que dependemos em tudo do nosso Deus. E que nossa única esperança e segurança está em habitar nele. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão da serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Olha, essa é uma parte que eu acho muito importante. Por quê? Porque Deus ele traz nesse versículo o fato de a gente realmente viver na habitação dele. Sabe? Nós precisamos amar a Deus, de verdade. Ontem eu conversava com um rapaz que ele é católico. Ele disse para mim assim, eu não gosto muito de ficar falando que eu sou católico, porque eu não sigo. Então eu falo que eu sou cristão. Aí eu disse para ele, calma aí. Você acha que falar que é cristão, ser cristão, é menos pesado do que falar que é católico? Ele falou, eu acho. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Se você é cristão, você precisa andar segundo a orientação de Cristo. Se você é católico, você só precisa andar segundo a orientação da Igreja Católica, que é 1000 vezes mais fácil. Cristo é quem pode lançar a tua alma no inferno ou levá-la para o céu. A Igreja Católica é só um monte de dogma que você vai seguir ou não seguir. Então, com todo respeito, é melhor você continuar falando que você não é um católico não praticante, para não ficar tão feio para você. Mas não usa o termo eu sou cristão não, que é muito peso para a minha vida. Se você fala eu sou cristão, eu preciso viver como Cristo viveu. Mas olha, para terminar, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meus amados, eu quero habitar o Altíssimo porque eu sei o fim que eu espero dele. E o fim que eu espero dele, sabe o que é? É encontrar com ele face a face e habitar essa salvação que eu creio. Eu não quero mais só ter a salvação como uma esperança, mas eu quero ter ela como lugar da minha habitação, porque a minha salvação é viver onde Cristo vive hoje, na glória do Pai. Amém? Que Deus os abençoe e que você leia esse texto em casa e medite sobre ele, porque ele é importante para a construção de todos nós como cristãos. Amém?